E você chegou no Engenharia Carga Rápida Responde. E eu sou a professora Valéria Moreno. Tenho 19 anos junto a organizações industriais e 12 anos junto a organizações de ensino, junto a faculdades de engenharia, tanto de graduação como de pós-graduação. Comecei a minha carreira projetando máquinas injetoras, circuitos hidráulicos com servosistemas, válvulas proporcionais e servoassistidas. Posteriormente fui gerenciar fábricas, setores de manutenção, setores de produção, planejamento e controle de produção, logística, compras, até mesmo o setor de vendas. Cheguei até a projetar fábricas, custo de 140 milhões de dólares, que me obrigou a ficar fora do país por mais de um ano. E tudo isso para embarcar toda a tecnologia para o Brasil, para poder startar a planta produtiva. E o Engenharia Carga Rápida Responde desta semana vai atender a dúvida do Cauê. Sim, o Cauê enviou um e-mail para o Engenharia Carga Rápida Responde, questionando se é possível fazer um TCC utilizando como tema a aplicação do SolidWorks no setor de manutenção de uma organização de produção. E senhor Cauê, vem comigo, que o Engenharia Carga Rápida é sucesso! Hugga Wugga. Hugga Wugga. Hugga Wugga. Hug, hugga, wug, wugga, buggy, buggy, mugger, mugger, wug, wug. Engenharia Carga Rápida Responde atende a sua dúvida enviada por e-mail relativa a aulas, TCC, estágio, entrevistas de emprego e até mesmo sobre os direitos de sua dignidade. Minha sua pergunta para o Engenharia Carga Rápida Responde através do e-mail profa.valeria.moreno@gmail.com ou encaminhe sua pergunta via gravação pelo WhatsApp através do número 013 99745 1238. A pergunta para o Engenharia Carga Rápida Responde desta semana é: tema de TCC com SolidWorks na manutenção? E foi enviada pelo Cauê. Deixe seu comentário, eu gostei, eu curti e é prazeroso. E não se esqueça de se inscrever no canal Engenharia Carga Rápida. Lembrando, o Engenharia Carga Rápida Responde é disponibilizado todas as segundas-feiras com novas perguntas. Cauê, SolidWorks é um software de CAD. Como assim? A sigla CAD, CAD, significa Computer Aided Design. No caso, então, o CAD SolidWorks, ele tem como plataforma o sistema Windows e serve então para ser aplicado em qualquer computador. Atualmente, existe até SolidWorks para celular. Então, realmente, o SolidWorks é um bom aplicativo para ser utilizado em um setor de manutenção devido à sua fácil aplicação. Agora, veja, nós sempre temos a visão que manutenção é sair correndo, a máquina quebrou e sair correndo para consertar. E não é bem assim. Por que não? Porque a manutenção era dividida em 3 campos. A manutenção corretiva, que é isso, quando a máquina quebra, sai o manutentor para o reparo. Mas também existe a manutenção preventiva, que executa o reparo antes da quebra. É semelhante a algo de você levar o carro na concessionária para revisão, porque está chegando próximo da quilometragem de algum componente. Isso é uma preventiva, uma manutenção preventiva. E a terceiro item, então, é corretiva, preventiva e preditiva. A
manutenção preditiva é a utilização de equipamentos em que se faz, por exemplo, medições de temperatura ou verificação de vibrações para a constatação se aquele elemento da máquina, aquele componente ainda pode se manter em funcionamento. Agora, perceba, nós sabemos que a maioria das boas máquinas, dos melhores equipamentos que existem aqui no Brasil, realmente são importados. Ou seja, nós dependemos de peças e de componentes importados. E por vezes isso é muito difícil de se obter rapidamente. Ou então se torna inviável de se manter algumas peças em estoque devido ao custo. Porém, a importação também é demorada e isso atrapalha muito. Então, por vezes, quando se tira um elemento de uma máquina, alguma peça de uma máquina para manutenção, é interessante tirar fotos dessa peça e traçar desenhos da peça para poder fazer uma nacionalização daquele componente. E para tanto, o SolidWorks é muito importante. É muito importante que o setor de manutenção tenha ali um desenhista ou até mesmo um estagiário que faça o desenho das peças, dos componentes e dos elementos mecânicos de uma máquina, para poder nacionalizar os principais elementos daquela máquina. Pode ser até mesmo de um molde, de um estampo. E perceba, além da vantagem de um setor de manutenção possuir os desenhos das peças das máquinas que ele tem na planta, no chão de fábrica, porque você pode lhe mandar um desenho para orçar simplesmente por e-mail, então fica muito fácil você orçar aquela peça, aquele componente, mandando o desenho com as características mecânicas dele. Como também é interessante modernizar a máquina e tirar até mesmo um defeito que é repetitivo no equipamento. Sim, por vezes existe alguma peça que possui ali uma falta de arredondamento, ou seja, aquele componente mecânico tem um acúmulo de tensão e a peça sempre acaba trincando e quebrando naquele ponto, e basta ali fazer simplesmente um polimento na superfície do elemento mecânico, polimento ou até mesmo um raio de arredondamento, ou tirando um chanfro que não deveria ter, e isso então é uma modernização no desenho. E até mesmo podemos trocar o material que a peça é feita. Sim, algumas peças, por serem muito duras, acabam se tornando frágeis para o trabalho e acabam trincando e quebrando com facilidade. E neste caso é possível utilizar uma peça de material mais elástico. Além de que, nós temos que considerar que o SolidWorks nos permite a fazer um desenho de montagem do conjunto. E neste caso, nós podemos ali modernizar todo o conjunto daquela máquina ou equipamento que já está antigo ou ultrapassado, vendo a máquina mais moderna e tentando adequar e modernizar a máquina antiga. Tudo isso com o SolidWorks no setor de manutenção. Perceba também que no SolidWorks é possível se utilizar o programa de elementos finitos que tem embarcado no SolidWorks e faz um programa de elementos finitos. Elementos finitos utiliza o critério de von Mises, ou seja, ele pega toda a peça e divide em pequenos cubinhos e verifica os esforços em cada cubinho. Com isso se consegue verificar os pontos de tensão e de maior tensão naquela peça e naquele componente. Além de que o SolidWorks também tem embarcado nele o MoldFlow. E o que é MoldFlow? Veja o seguinte, se nós temos ali um molde tanto de injeção de plásticos como de injeção de alumínio, o que é o processo de injeção de plástico? Ele consiste de injetar um termoplástico previamente aquecido no estado plástico para dentro da cavidade de um molde. A pressão necessária aí ultrapassa os seus 500 bar. Veja,
se um bar corresponde a 10 metros de coluna d'água, 500 bar significa 5.000 metros de coluna d'água. Sim, é um absurdo, porque corresponde a 5 quilômetros de coluna d'água, que é a altitude que um avião jato voa. É muito alto, é muita pressão dentro do molde. E para tanto, o molde flow auxilia mostrando como o plástico flui dentro dessa cavidade. E se a pressão é elevadíssima, existirão pontos de elevado cisalhamento desse termoplástico passando pelos canais e passando pelas espessuras finas de parede da peça injetada. Então, pode ocorrer nesse molde um superaquecimento e a tendência do efeito diesel. Sim, o que é o efeito diesel? O efeito diesel dentro da cavidade de um molde é a combustão do termoplástico dentro da cavidade. E se ocorre a queima do termoplástico dentro da cavidade devido à elevada pressão, daí o nome efeito diesel, ocorre ali a mudança de cor do termoplástico, ele começa a se tornar enegrecido. Isso é uma rejeição de peça. Então é possível se prever uma alteração de molde, uma modificação de molde, uma manutenção e modificação de um molde de injeção utilizando o molde flow que está embarcado dentro do SolidWorks. Então é possível utilizar o molde flow para verificação do perfeito processo de injeção e da modificação desse molde, da manutenção desse molde, utilizando o SolidWorks, que possui embarcado o molde flow. Agora, é muito importante a adequação do seu tema de TCC a essa situação. O tema não pode ser amplo, ou seja, lá, a aplicação de SolidWorks na manutenção. Não faça isso. O seu tema deve ser bem específico. A aplicação de SolidWorks na manutenção de estampos. Aplicação de SolidWorks na manutenção de prensas. Aplicação de SolidWorks na manutenção de máquinas injetoras. Então é importante especificar não só que o SolidWorks será utilizado na manutenção, mas também o setor e o equipamento que receberá o SolidWorks e a manutenção com o SolidWorks. Bem, já sabemos, né? O TCC possui o tema, então, que deve ser bem preciso e específico. Logo em seguida vem o resumo, que vai falar em 20 linhas do que consiste esse TCC. E após isso vem a introdução. A introdução não é uma repetição do resumo. A introdução é a apresentação de um problema. E todo problema possui uma solução provisória chamada hipótese. E no caso, como você pretende utilizar o SolidWorks para auxiliar na manutenção, você deverá ali tratar ali na sua introdução que, como hipótese, possivelmente você terá ali uma diminuição de quebras. Então você fará ali um comparativo de quebras antes da utilização do SolidWorks na manutenção e depois da aplicação do SolidWorks na manutenção, em cima do número de quebras. Ou então também pode utilizar com o indicador de horas paradas de equipamento. Perceba, horas paradas em um equipamento em manutenção significa lucro cessante para o empresário. O diretor da empresa está preocupado quanto ele deixou de ganhar, ou seja, quanto é o lucro cessante, o que cessou de ganhar, em relação à parada da máquina, a parada do equipamento que ficou ali
trocando a peça que se quebra repetitivamente ou aguardando uma peça que deve ser importada. Nesse caso, o SolidWorks pode auxiliar por melhorar o componente e aquele componente quase não quebrar mais, ou até mesmo se ter a peça de imediato porque a peça foi nacionalizada. Bom, já tratamos do tema, do resumo, da introdução. Vamos falar agora da fundamentação teórica. A fundamentação teórica, que vem logo após a introdução, ela deve apresentar todos os conceitos teóricos que estão em livros e que você teve nas aulas de engenharia. É muito importante aqui. A fundamentação teórica tem necessariamente que ser fundamentada naquilo que você aprendeu no seu curso de engenharia. Porque senão a banca vai te perguntar: para que serviu o seu curso de engenharia aqui na faculdade? Você não aprendeu nada? Teve que pesquisar outra coisa? A faculdade não te valeu nada? Então, cuidado aí. A fundamentação teórica necessariamente tem que estar embarcada, tem que possuir uma teoria que um professor seu deve ter dado ou iniciado o conceito nas suas aulas do curso. É muito importante isso. No caso aqui, a sua aula, você vai tratar de SolidWorks, você pode citar as aulas de desenho técnico mecânico. E para esforços que você utilizará von Mises para saber os pontos de maior tensão nas peças, você pode tratar ali dos conceitos aprendidos em mecânica geral, resistência dos materiais, percebe? Mas tudo que você aprendeu neste curso que você está concluindo na faculdade. Então a fundamentação teórica deve tratar o que é o SolidWorks, o que é von Mises, o que é elementos finitos, o que o elementos finitos utiliza de conceito de resistência dos materiais embarcado ali no SolidWorks. Quais são as vantagens de aplicação do SolidWorks na condição de ele montar o desenho de conjunto, que tem uma grande vantagem aí. É a grande vantagem que o SolidWorks apresenta, mostrando o ponto de maior tensão da peça. Você pode até ali fazer um inserto no ponto de maior tensão. Se for um molde, você pode ali pôr um ponto de metal duro naquela cavidade do molde. Ainda dentro da fundamentação teórica, você deve citar que o SolidWorks permite ser utilizado em um celular ou em um tablet, e isso facilita um trabalho de campo, pois algumas peças são muito pesadas e muito grandes e você pode levar o seu celularzinho, o seu tablet lá para o campo e traçar um esboço dos desenhos com as principais cotas já em campo e depois simplesmente transferir aquele esboço para o mesmo aplicativo em SolidWorks e terminar o seu desenho. E não esqueça que o SolidWorks te permite simular também, através dos elementos finitos, a troca de material da peça. Você pode, uma peça que quebra muito, uma peça que apresenta ali um defeito ou uma dificuldade de fabricar no Brasil, você tem a condição de simular a mesma peça com as mesmas cotas em materiais diferentes e verificar se é possível fabricar aquele componente, nacionalizar aquele componente em outro material e os esforços e os pontos de tensão serão iguais ou até mesmo menores. Bem, então tratamos tema, resumo, introdução, fundamentação teórica e agora entramos no próximo passo do TCC, que é o estudo do caso. O estudo de caso, deve ser feito em campo. Sim, o estudo de caso necessariamente deve ser em chão de fábrica e onde você compara a condição
antes de se utilizar o aplicativo SolidWorks na manutenção e depois da aplicação do SolidWorks na manutenção. Então, deve-se fazer a verificação. Antes da aplicação, é verificar quais eram as peças que quebravam e quantas horas o equipamento ficava parado em manutenção, antes da utilização do SolidWorks. Depois, você vai ver, após a aplicação do SolidWorks, a mesma condição estudada anteriormente. Quantas horas as máquinas agora permanecem paradas com a utilização do aplicativo SolidWorks na manutenção e quantas quebras estão ocorrendo, semanais, diárias ou mensais. Perceba aí que quando você compara o antes com o depois, é possível se fazer ali percentuais de ganho ou percentuais de perda. Neste caso, por ser um trabalho acadêmico, se o resultado for igual ou nem mesmo valer a pena, o seu TCC ainda é válido. É diferente do que uma fábrica. Na fábrica, se você vai mostrar um estudo que não vale a pena, o seu chefe não vai gostar, o diretor da fábrica, ninguém vai gostar disso. Mas para TCC é válido. Você vai concluir, por exemplo, que na aplicação daquele setor de injeção de peças plásticas, não vale a pena a aplicação de SolidWorks na manutenção de máquinas injetoras de plástico. Você pode chegar a essa conclusão que não vale a pena e apresentar isso como conclusão que o seu TCC foi válido. Você provou que não vale a pena. O seu TCC vai ser aprovado pela banca, você vai receber uma nota, o TCC vai para a biblioteca da faculdade e os outros alunos vão utilizar o seu TCC para os próximos estudos, já com base no seu estudo. Olha que lindo! Ninguém vai mais utilizar ali esse seu estudo perante aquele caso, mas que teve um tema bem detalhado, né? Perceba a aplicação do SolidWorks no setor de manutenção de máquinas injetoras do ramo automotivo. Percebe que é bem detalhado? Aplicação do SolidWorks na manutenção de estampos de corte, dobra e repuxo de uma empresa de fogões. Perceba aí que a condição do detalhe é importante, porque o estampo que faz fogões é diferente do que um estampo que trabalha com peças do ramo automotivo. É distinta a espessura da chapa, o material da chapa. Por isso que o TCC deve ser detalhado. Se for do ramo automotivo, então, a aplicação do SolidWorks na manutenção de estampos de peças automotivas, ou bem detalhado, de peças automotivas da carroceria ou do chassi de um automóvel. Bem, o importante é que a sua conclusão também deve ser curta, deve ter lá no máximo também 20 linhas. A sua conclusão deve tratar um pouquinho da sua fundamentação teórica, porque a fundamentação teórica que te levou a fazer o estudo do caso, não é mesmo? E ali depois da sua conclusão você faz o comparativo do estudo do caso, dos ganhos ou das perdas obtidas e se vale a pena ou não vale a pena este trabalho científico. Ou se vale a pena ou se não vale a pena o tema proposto. E lembrando, como o TCC é um estudo científico e todo estudo científico deve ter um ensaio, o seu TCC, por ser um estudo científico, tem um estudo do caso, por isso que é feito em campo. Não é um trabalhinho de faculdade lá que você pega uma teoria, põe lá da internet, pesquisa, põe e entrega para o professor. TCC não é trabalhinho. TCC é um estudo científico, por isso que exige que você vá a campo e faça o ensaio. Cuidado aí. Bem, Cauê, e agora vai uma dica que vale ouro. Engenharia Carga Rápida abriu um grupo
no WhatsApp. Agora o Engenharia Carga Rápida tem um grupo chamado Carga Rápida. E nesse grupo existe a troca de trabalhos, a troca de exercícios e a troca de TCCs. E que vai te ajudar a elaborar mais rapidamente o seu TCC, pois lá terá exemplos. Entre, faça parte você também do grupo do WhatsApp, do grupo Carga Rápida. O número é 013 99745 1238. Grupo do WhatsApp é a sua solução. E agora vem a pergunta. A pergunta Carga Rápida. Existe alguma coisa mais prazerosa que o Engenharia Carga Rápida? Eu desconheço. Acompanhe o Engenharia Carga Rápida na sua página do Facebook. Procure o Engenharia Carga Rápida no Google+. Compartilhe o Engenharia Carga Rápida no Twitter. E agora, dê um joinha e inscreva-se aqui embaixo no Engenharia Carga Rápida. E não se esqueça, o grupo WhatsApp Carga Rápida tem ali troca de trabalhos de faculdade, troca de TCCs, troca de exercícios, tudo ali no seu celular, tudo no grupo do WhatsApp do Brasil todo, de todas as faculdades de engenharia do Brasil estão no grupo do WhatsApp, com trabalhos, exercícios, TCCs, relatórios de estágio. Faça parte você também do grupo Carga Rápida do WhatsApp. O Carga Rápida WhatsApp tem o número 013 99745 1238. E o Engenharia Carga Rápida Responde fica por aqui, e que hoje apresentou a pergunta do Cauê, que queria saber se é possível fazer um TCC com o tema da aplicação do SolidWorks na manutenção. Encaminhe a sua pergunta para o Engenharia Carga Rápida Responde através do e-mail profa.valeria.moreno@gmail.com ou encaminhe a sua pergunta via gravação pelo WhatsApp através do número 013 99745 1238. Agora deixe o seu comentário. Eu gostei, eu curti e é prazeroso. E não esqueça de se inscrever no canal Engenharia Carga Rápida e de acompanhar o Engenharia Carga Rápida no Facebook, no Google+, e no Twitter. E agora dê um joinha e clique no sininho. Entre no grupo WhatsApp Carga Rápida para a troca de arquivos de TCC, estágio, exercício e até mesmo de aulas. Encaminhe a solicitação via WhatsApp pelo número 99745 1238. A aplicação do TCC, TCC bem detalhado, por exemplo, com o tema